Olá, meu nome é Saulo Monteiro Martins de Matos, sou professor de Teoria do Direito e Filosofia do Direito da Universidade Federal do Pará, e esta é a primeira aula do curso de Teoria do Direito, e a primeira aula tem por objeto o método de Herbert Hart para a Teoria do Direito. A aula tem como texto obrigatório o primeiro capítulo deste livro aqui, publicado por Hart em 1961, o livro The Concept of Law, o conceito de direito, e o primeiro capítulo trata da questão da pergunta o que é o direito, tem por título questões persistentes. Eu vou aqui iniciar o compartilhamento de tela com um slide já disponibilizado para vocês. Então, a aula de hoje é a questão do método em Hart, a primeira aula do nosso curso, que, repito, tem por objeto a teoria do direito. Mas é importante nós começarmos questionando em qual local a teoria do direito pode ser classificada, como a teoria do direito pode ser classificada. Há diversas formas de classificar a teoria do direito. Eu optei aqui por uma forma que acredito que é mais adequada para o objeto do nosso curso, que é caracterizar a teoria do direito como parte da teoria política. Portanto, a teoria do direito, assim como a teoria política, ela tem por objeto as instituições da sociedade. Então, a teoria do direito tem por objeto as instituições da sociedade. Quais são essas instituições? O mercado, o poder judiciário, o Ministério Público. Então, diversas instituições que existem nessa sociedade contemporânea. Mas, de modo especial, a teoria do direito se dedica a um tipo específico de instituição, que são as instituições dotadas de autoridade. Ou seja, a teoria do direito lida com instituições que têm um poder coercitivo estatal dentro das suas atribuições e como parte da sua característica central. Então, a teoria do direito tem por objeto as instituições da sociedade, e não só qualquer instituição, mas aquelas instituições que detêm o poder coercitivo estatal, como, por exemplo, repito, o poder judiciário, o poder executivo, o poder legislativo, por que não dizer também digamos, instituições como o Ministério Público e outras instituições estatais que possuem esse poder coercitivo. Além de discutir a instituição e a autoridade, a teoria do direito também discute a legitimidade dessas instituições, ou seja, quando é que essas instituições podem ser consideradas instituições legítimas. Então, a teoria do direito, portanto, é um braço importante em sociedades modernas da teoria política. E, portanto, ela se diferencia também de outras áreas do direito, como as áreas da dogmática jurídica. Então, diferente da dogmática jurídica, que tem por foco a solução de problemas específicos da sociedade, a teoria do direito, ela, na verdade, tem por foco discutir aquelas características que podem ser consideradas fundamentais para a compreensão das instituições da sociedade. E, em uma segunda dimensão, nós podemos também diferenciar a teoria do direito de uma outra parte da filosofia, que é importante também, que é a ética jurídica. Então, se nós formos diferenciar a filosofia do direito em sentido geral, como parte dessa teoria política que se dedica a instituições, autoridade e legitimidade, nós podemos dizer que a filosofia do direito ela pode ser dividida em teoria do direito, que é um objeto do nosso estudo aqui, que tem por objeto a pergunta o que é o direito, e ética jurídica, que vocês vão estudar no próximo semestre, que tem por objeto a pergunta qual é o direito justo, qual o direito justo. Então, a filosofia do direito pode ser dividida entre duas perguntas fundamentais, o que é o direito e qual é o direito justo. A teoria do direito ela se dedica à primeira pergunta, ou seja, o que é o direito. É óbvio que essas duas perguntas têm relação. Então, muitas vezes, como nós vamos discutir ao longo deste semestre, a pergunta acerca do que é o direito, acerca do que é o direito, tem relação direta com perguntas que nós fazemos acerca de qual é o direito justo, ou seja, qual é a relação entre direito e justiça,
com a relação entre direito e moralidade. Então, nós vamos ver que há relação para alguns autores intrínseca e para outros autores contingente entre teoria do direito e ética jurídica. Mas, para fins didáticos de divisão da disciplina, é possível dizer que a teoria do direito ela pode ser dividida entre teoria do direito e ética jurídica. Sendo mais específico ainda, o nosso curso ele não vai abranger a teoria do direito de modo geral. Ele vai focar basicamente na teoria do direito no século XX e mais especificamente no chamado debate Hart-Dworkin. Então, nós vamos focar basicamente em duas obras durante esse curso. A primeira obra é a obra do britânico Herbert Hart, intitulada O Conceito de Direito, publicada em 1961. Essa que vocês estão vendo aqui no slide, que eu estou mostrando com ponteiro. E também, no segundo passo do curso, a obra de Ronald Dworkin, um norte-americano, professor por muito tempo de Oxford, na Inglaterra, assim como Hart, e que tem uma obra publicada em 1986, intitulada O Império do Direito. Então, é essa obra aqui que eu estou apontando também na tela de vocês. Então, essas duas obras serão as principais obras analisadas aqui durante o nosso curso, e eu espero que até o fim do curso vocês compreendam a importância dessas duas obras e a revolução que essas duas obras proporcionaram para o pensamento jurídico no século XX. A aula de hoje, como eu disse, vai focar em Hart no primeiro capítulo da obra O Conceito de Direito. Esse é Hart aqui, já idoso, né? E quais são as principais teses que eu vou sustentar aqui nessa aula? A primeira tese é que a virada metodológica de Hart se dá pelo fato de Hart ter optado por uma metodologia que privilegia o direito como prática social e linguística. Então, o diferencial da metodologia proposta pelo Hart, e que vai significar uma verdadeira virada metodológica na teoria do direito, é que Hart opta por trabalhar a pergunta o que é o direito a partir de uma discussão sobre a prática do direito. E quando eu falo de prática do direito, eu estou falando necessariamente de uma prática social, né? O direito é uma prática social. Em segundo lugar, uma prática linguística, ou seja, Hart está interessado tanto no aspecto social da prática do direito, quanto no aspecto linguístico, ou seja, da linguagem dos direitos jurídicos. Essa é a primeira tese que eu vou sustentar na aula. A segunda tese que eu sustentarei na aula é que a virada metodológica de Hart na teoria do direito pode ser comparada, em muitos aspectos, com a virada linguística de Wittgenstein, um filósofo austríaco do início do século XX, na filosofia. Então, sendo mais específico, eu acredito que há uma forte influência de um fenômeno, um movimento que ocorreu na filosofia do início do século XX, que é um movimento chamado virada da linguística, né, na filosofia, feita por Wittgenstein a partir do seu livro Investigações Filosóficas. E essa virada na filosofia, esse linguistic turn, essa virada linguística na filosofia, ela teve forte influência na obra de Hart, também porque Hart estudou em Oxford, onde, ao lado de Cambridge, havia o centro gravitacional dessa chamada virada linguística na filosofia, proporcionada por Wittgenstein e também pelo filósofo professor de Oxford, Austin. Então, esses dois autores influenciaram a obra de Hart. Isso pode ser comprovado por diversas anotações nos diários de Hart disponíveis na biblioteca de Oxford. Então, as principais teses gerais da aula são essas. E eu começo a aula, então, pela pergunta fundamental da teoria do direito, que é o que é o direito? Né? O que é o direito? Essa pergunta ela é a pergunta central da disciplina Teoria do Direito, e ela é uma pergunta que envolve uma literatura muito extensa, pelo menos no pensamento ocidental.
É possível dizer que desde Platão, passando por Aristóteles, Aquino, Kant, Hegel, toda a filosofia buscou, de alguma forma, responder essa pergunta, o que é o direito. A pergunta o que é o direito ela é uma pergunta que possui uma literatura robusta dentro do pensamento ocidental e, obviamente, nós não teremos condições de analisar toda essa literatura. Então, portanto, o foco da disciplina é o foco da resposta a essa pergunta no século XX. Mas não que essa pergunta não tenha toda uma tradição e que essa tradição seja importante também para o debate acerca da pergunta o que é o direito. Bom, a pergunta o que é o direito, ela pode ser formulada, ou melhor dizendo, ela pode ser respondida com base em 4 dimensões fundamentais. Pelo menos eu acredito assim. Quais são essas dimensões? Primeiro, a dimensão do conteúdo. Então, quando eu pergunto o que é o direito, eu posso estar perguntando pelo conteúdo do direito, ou seja, qual é o direito que vale naquela sociedade. É proibido beber cerveja na rua, no Brasil, em Belém? Quais são as regras de trânsito que existem dentro de uma certa sociedade? Então, a pergunta o que é o direito, ela pode ser respondida por uma pergunta sobre o conteúdo do direito, ou seja, qual é o direito válido naquela sociedade, ou seja, qual é o direito que pode ser considerado verdadeiro, quais são as proposições jurídicas consideradas verdadeiras numa certa sociedade. Então, a pergunta o que é o direito pode estar relacionada com o conteúdo do direito, ou seja, com a pergunta o que, ou seja, o que é o direito no sentido do seu conteúdo. Segundo, a pergunta o que é o direito pode estar relacionada com o propósito do direito, ou seja, por que o direito existe? O direito existe para realizar justiça? O direito existe para solucionar conflitos sociais? Por que existe o direito? Essa é parte também da pergunta o que é o direito. Seria uma segunda dimensão da pergunta, uma segunda dimensão relacionada com o propósito da questão que é o direito. Uma terceira dimensão da pergunta o que é o direito é a pergunta acerca dos efeitos do direito, ou seja, qual é o efeito que o direito tem na nossa sociedade. Então, uma terceira pergunta relacionada com a pergunta o que é o direito tem a ver com a pergunta para que existe o direito? Né? Qual é o efeito que o direito tem na nossa sociedade? Então, eu poderia questionar se o direito de fato serve para apaziguar as relações sociais, ou seja, para transformar as relações sociais em relações mais tranquilas e civilizadas do ponto de vista da resolução dos conflitos. Ou se o direito não, o direito, na verdade, acirra os conflitos na sociedade e que existiriam outros mecanismos que não sejam tenham um impacto tão difícil para a sociedade moderna. Então, a terceira pergunta seria sobre os efeitos do direito, ou seja, para que existe o direito? E a quarta pergunta seria sobre a forma ou método do direito, ou seja, como eu posso compreender o que é o direito? Essa seria a quarta pergunta. Como eu posso perguntar o que é o direito? Então, as 4 perguntas aqui que formam, digamos, as possíveis dimensões sobre a pergunta o que é o direito são conteúdo, propósito, efeito e forma ou método. São as 4 perguntas que, portanto, podem ser relacionadas com a ideia de o que é o direito. Hart vai dizer que existem certas questões que são recorrentes na teoria do direito. Questões que estão relacionadas com essas 4 dimensões que eu acabei de apresentar aqui sobre a pergunta o que é o direito. Então, Hart vai dizer no final do capítulo 1 do livro Conceito de Direito que existem 3 questões que são recorrentes no âmbito da teoria do direito. Quais são elas? A primeira, como o direito se diferencia e como se relaciona com ordens baseadas em ameaças. Ou seja, qual é a diferença entre o direito, que atua por meio do poder coercitivo, ou seja, por meio de sanções,
Então, qual é a relação entre o direito que atua por meio de sanções, ou seja, se eu não pago, se eu não declaro o meu imposto de renda no fim do ano, eu vou ter uma sanção do Estado com uma multa pela não declaração do imposto de renda. Ou seja, é claro que o direito atua, portanto, com algum tipo de mecanismo de sancionador, de sanção. Se o direito atua com um mecanismo de sanção, ou seja, do poder coercitivo, qual é a diferença do direito para um ladrão na rua, uma pessoa armada que me obriga a fazer algo? Então, digamos que vocês estejam caminhando nas ruas de Belém e sofram uma ameaça por uma pessoa na rua que está armada, que pede para que vocês entreguem um celular àquela pessoa. Qual é a relação e qual é a diferença entre o Estado me obrigando a declarar o imposto de renda e, portanto, pagar um certo tributo sob ameaça de sanção, e uma pessoa na rua que me obriga a passar o celular, ou seja, entregar o meu celular para ela, sob ameaça de sanção, no caso dessa pessoa, sanção armada. Então, a primeira pergunta que me parece que Hart acredita que é uma pergunta fundamental e, portanto, ele chama de pergunta persistente na teoria do direito, é a pergunta que diz como o direito se diferencia e como se relaciona com ordens baseadas em ameaças. Ou seja, é a relação entre obrigação jurídica e poder coercitivo. Como se dá essa relação entre obrigação jurídica e poder coercitivo? Essa é a primeira dimensão da pergunta o que é o direito? Né? A primeira pergunta persistente. E é por isso que eu coloquei aqui essa charge, né, da intervenção militar feita pelo Laerte, e a charge ela justamente coloca de modo irônico, né, como se fosse o Estado dizendo, olha, não há ameaça de intervenção, não há ameaça de coerção, mas por baixo dos panos existe, obviamente, sempre um tanque, né? Sempre uma arma apontada para o cidadão e apontada para nós, caso nós não obedecemos às ordens estatais, obedeçamos às ordens estatais. Então, essa é a primeira dimensão. Como o direito se relaciona e como ele se diferencia de ordens baseadas em ameaças. A segunda pergunta é a relação entre direito e moralidade. Como a obrigação jurídica se diferencia e se relaciona com a obrigação moral. Então, Hart vai notar aqui também, na sua discussão do capítulo 1, que o direito ele utiliza a mesma linguagem da moral. Isso é interessante, né? Então, o direito ele utiliza a mesma linguagem da moral. A moral também fala em direitos morais, em obrigações morais, em poderes morais, assim como o direito fala em direitos jurídicos, em obrigações jurídicas. E, portanto, Hart vai dizer que os teóricos do direito sempre buscaram responder acerca dessa relação entre a linguagem dos direitos e a linguagem moral. Existe uma relação necessária entre esses dois polos, ou essa relação é uma relação contingente, uma relação que portanto, não é necessariamente que o direito ele se baseia na moral e vice-versa? Qual é a relação que existe entre moral e direito? Ou melhor, entre moralidade e direito? Aqui é importante notar que Hart, de maneira proposital, utiliza uma retórica não muito firme e não muito consistente para falar desses dois tópicos acerca da obrigação jurídica e do poder coercitivo e do direito e da moralidade. Ou seja, em muitos aspectos, Hart vai falar de moralidade, confundindo moralidade com costumes, falando de moralidade, confundindo moralidade com política. Então, é importante notar que Hart utiliza uma certa retórica aqui para colocar o problema da relação entre direito e moralidade. E a terceira questão persistente que Hart trabalha no capítulo 1 do livro O Conceito de Direito é a compreensão das normas jurídicas, que Hart vai chamar de regras, né? Então, essa é a terceira questão persistente que Hart escolhe para definir o problema da teoria do direito. Então,
A terceira questão seria: o que são normas, ou seja, rules, ou seja, regras? Em que medida o direito é uma questão de normas, ou seja, de regras, nas palavras de Hart. Então, terceira pergunta é a questão acerca das normas, né? Hart está interessado em discutir o que são normas jurídicas. Eu acredito, essa é uma tese importante aqui da minha aula, que Hart, na verdade, durante o livro inteiro do conceito de direito, privilegia essa terceira pergunta sobre normas jurídicas. Nós vamos entender por que ele privilegia essa terceira pergunta durante o livro inteiro, em detrimento das outras duas. Hart acredita que a pergunta fundamental da teoria do direito, embora ele enumere três, a pergunta fundamental da teoria do direito é, na verdade, a terceira pergunta, que são normas jurídicas. E aqui já está uma certa influência do Wittgenstein, que eu citei no slide anterior. Por quê? Porque Wittgenstein também privilegia a questão de seguir uma regra no seu livro Investigações Filosóficas para tratar da filosofia. Hart, portanto, também privilegia a questão da norma jurídica para tratar da discussão acerca da teoria do direito. Então, existe uma primazia da questão da norma em Hart. Uma primazia da questão da norma em Hart. Por que existe essa primazia? Porque Hart acredita que ele pode responder as duas outras perguntas acerca da relação entre obrigações jurídicas e poder coercitivo, e da segunda questão acerca da relação entre direito e moral, por meio da pergunta acerca do que são normas jurídicas. Então, esse é um aspecto importante da virada metodológica na teoria do direito do século XX. Hart, ao invés de tentar responder a pergunta acerca da relação entre direito e moral, por exemplo, definindo o que é justiça e deduzindo o direito do conceito de justiça, né? Hart vai dizer que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho para definir o que é o direito é compreender o que é uma norma jurídica. Então, o primeiro caminho para definir o que é o direito é compreender o que é uma norma jurídica. Portanto, para Hart, há uma primazia da terceira perplexidade que ele coloca como questões persistentes no capítulo 1 do livro Conceito de Direito, que é a questão da norma. O que é a norma? E como a norma jurídica se diferencia das outras normas? Essa é a questão fundamental para Hart. E aí nós vamos ver que ao longo do livro, essa questão vai se desdobrar em diversas questões. Por exemplo, a diferença entre o comportamento baseado em normas e comportamento habitual ou forçado. Essa diferença vai responder à primeira pergunta acerca do poder coercitivo, né? E também, de certa forma, a relação entre obrigação jurídica e obrigação moral. Hart vai discutir a variedade de estruturas da norma jurídica, ou seja, qual é a estrutura da norma jurídica. Essa discussão sobre a estrutura da norma jurídica vai possibilitar que Hart responda à questão acerca do conteúdo do direito, ou seja, quais são as normas ou regras que são fundamentais para que exista o direito. Hart vai também responder à questão da obrigação jurídica, questionando se eu tenho ou não uma obrigação a seguir uma regra, ou seja, se existe uma obrigação nossa de seguir uma regra jurídica ou não, né? Ou se é uma questão simplesmente de medo, de hábito. E, quarto lugar, as diferentes formas de normatividade relacionadas com a noção de norma, ou seja, como a norma nos vincula, quais são as diversas formas de vinculabilidade da norma e como a norma jurídica se diferencia dessas outras formas de vinculação das normas. Por exemplo, a norma que diz como você deve montar um berço ou como você deve montar uma cama. Qual é a diferença da norma que está no manual para montar uma cama e a norma jurídica? Essa é uma questão importante que Hart considera que deve ser privilegiada para responder a pergunta acerca do que é o direito. E aqui eu trouxe uma tirinha só para vocês verem como a questão da norma ou da regra é uma questão
filosófica fundamental que vem desde a obra de Wittgenstein, no seu livro Investigações Filosóficas. Essa é uma tirinha que ilustra o pensamento de alguma forma de Wittgenstein. Então, a pessoa que está perguntando, a menina que está perguntando, qual dos garfos ela deve usar primeiro dentro de uma mesa, né? Das normas de etiqueta. Essa é uma diferença também. Qual a diferença de uma norma de etiqueta para uma norma jurídica, né? Então, a pessoa pergunta aqui, qual garfo eu devo usar primeiro, segundo os padrões de uma norma de etiqueta? E a segunda menina que responde, você deve sempre começar de fora para dentro. Ou seja, você deve sempre começar de fora para dentro. E aí a segunda menina começa a comer, a primeira continua em dúvida sobre a resposta que ela deu, ou seja, sobre a norma que ela deu. Ela falou aqui uma norma, né? Começa de fora para dentro. E a segunda menina ficou em dúvida, mas o que significa de fora para dentro? E aí ela chegou à conclusão, a primeira menina, que de fora para dentro significa que ela deveria começar comendo de fora do restaurante para depois entrar no restaurante. Então, de fora para dentro significa começar de fora do restaurante para dentro do restaurante. E aí a primeira menina diz que essa é a regra mais estúpida que ela já escutou na vida dela. Então, esse é um ponto aqui que ilustra a discussão sobre norma jurídica e, portanto, sobre regras, né? Qual a relação entre norma jurídica e norma de etiqueta? Como eu devo compreender uma norma jurídica? Por que a norma jurídica nos vincula? Hart considera que esse é o ponto central da disciplina de teoria do direito, né? E do seu livro, O Conceito de Direito. E aí Hart vai defender esse seu ponto criticando as teorias clássicas do direito, ou seja, o que eu vou chamar aqui, denominar, do método de cima para baixo, top-down em inglês, que significa começar de uma definição abstrata para, depois de definir abstratamente algo, derivar os demais conceitos a partir de um conceito fundamental mais abstrato. Essa seria a forma clássica de definir o direito. E Hart vai criticar esse modo clássico de definir o direito pelos seguintes motivos. Primeiro, Hart acredita que essa forma clássica de definir o direito ela é errada porque ela tem uma preocupação excessiva com conceitos abstraídos das condições nas quais eles são aplicados. Ou seja, essa é um ponto metodológico importante de Hart. Hart acredita que a teoria do direito não deve iniciar se questionando sobre o que é justiça de maneira abstrata, mas sim pensar como a justiça é aplicada no dia a dia das pessoas. Então, o primeiro problema que Hart identifica nas teorias clássicas da teoria do direito é uma preocupação excessiva com conceitos abstraídos das condições nas quais eles são aplicados. Uma segunda questão que Hart vai identificar como erro metodológico das teorias clássicas do direito seria uma cegueira dessas teorias com relação aos interesses sociais e individuais que precisam ser considerados em conjunto com os problemas práticos para o uso e desenvolvimento dos conceitos jurídicos. Então, Hart acredita que o segundo problema das teorias clássicas do direito é que essas teorias elas não se preocupam com os interesses sociais e individuais que estão envolvidos na prática do direito. Hart acredita que é importante para a teoria do direito que ela compreenda esses conceitos, como eles são utilizados e quais funções esses conceitos possuem nas atividades práticas do dia a dia da pessoa. Então, esse é o segundo ponto. Hart acredita que existe uma cegueira com relação aos interesses sociais e individuais. Quarto, existe uma crença dessas pessoas que trabalham com teorias clássicas do direito que é possível distinguir entre a essência e a consequência jurídica de uma regra jurídica ou conceito. Ou seja, a teoria clássica do direito ela diferencia entre o que seria a essência do conceito e o que seriam as consequências jurídicas do conceito. E que o mais importante seria a essência do conceito. Hart vai dizer que isso é só uma forma
de criar um mistério sobre o direito, e que, na verdade, o direito não é nada disso. O direito precisa se preocupar muito mais com as consequências, ou seja, qual é a consequência de uma regra jurídica, qual é a função que aquela regra jurídica tem dentro do ordenamento, qual é o impacto que aquela regra jurídica tem no ordenamento, do que com essa discussão abstrata e metafísica acerca da essência do direito. Para Hart, essa questão não faz sentido, e o direito não deveria se ocupar com esse essencialismo forte, né, que nós temos nas teorias clássicas do direito. Aqui é um ponto importante, quando Hart fala de teorias clássicas do direito, ele não diz quais são essas teorias, mas nós podemos dizer que as teorias clássicas do direito são todas aquelas teorias, pelo menos, pré-Kant, né? São aquelas teorias pré-kantianas que acreditam que podem deduzir o conceito a partir de um núcleo semântico que é chamado de natureza ou essência daquele conceito. Então, as teorias clássicas seriam as teorias, pelo menos, pré-kantianas, né? Mas Hart seguramente inclui outras teorias aí, mas eu diria que são as teorias pré-kantianas, são as teorias clássicas do direito. Por exemplo, a teoria do direito natural de Tomás de Aquino seria uma teoria clássica do direito para Hart. Quarto, a recusa das teorias clássicas em formular a pergunta por que essa lei existe, né? Por que essa lei é assim e assim? Ou seja, Hart vai dizer, trazendo uma ironia de um grande pensador alemão do século XX, chamado Rudolf von Jhering, ele vai dizer que essas pessoas que adotam teorias clássicas, elas vivem num céu dos conceitos, num Begriffshimmel, como Jhering vai dizer. As pessoas vivem nesse céu dos conceitos, e no céu dos conceitos, né, esse céu abstrato, metafísico dos conceitos, ninguém pergunta sobre o porquê. Ninguém pergunta por que existe uma norma. Por que eu devo adotar aquela norma? Qual é o impacto daquela norma no nosso sistema jurídico? Então, Hart vai dizer que as pessoas que vivem nesse céu dos conceitos são as pessoas que adotam a teoria clássica do direito, né? Sem se perguntar o porquê. E, por fim, essas teorias clássicas fazem uma falsa aproximação entre direito e matemática, ou seja, acreditam que o direito pode ser uma questão de dedução lógica, né? E Hart claramente se opõe a esse tipo de teoria que acredita que o direito pode ser uma questão de dedução lógica, né? Então, falsa aproximação entre direito e matemática. Esses seriam os 5 pontos das críticas fundamentais de Hart às teorias clássicas do direito, e 5 pontos estão em um texto de Hart, publicado nesse livro, Ensaios sobre Teoria do Direito e Filosofia. O texto é O Céu de Conceitos de Jhering e a Moderna Teoria Analítica do Direito. É aqui que esses 5 pontos estão claramente colocados por Hart, acerca da crítica dele sobre as teorias clássicas do direito. E qual é a virada metodológica central da teoria do direito de Hart? É ignorar, ou seja, refutar as teorias clássicas e a metodologia da teoria clássica, que parte de cima para baixo, ou seja, de top-down, para um método que parte de baixo para cima, ou seja, bottom-up em inglês, né? Então, a metodologia de Hart vai partir de baixo para cima para discutir a questão o que é o direito. E como esse método de Hart vai funcionar? Basicamente, Hart vai diferenciar na sua metodologia de investigação dos conceitos jurídicos, em especial das normas jurídicas, 2 aspectos centrais. Isso vocês vão ver durante todo o livro Conceito do Direito, vocês vão ver essa clara tentativa de Hart de diferenciar essas 2 questões centrais. A primeira, qual é o núcleo do conceito? E a segunda, quais são as áreas fronteiriças ou zonas cinzentas daquele conceito. Então, Hart vai sempre buscar a mesma estrutura de raciocínio. Primeiro, para Hart sempre vai existir um núcleo do conceito. Núcleo do conceito. O conceito, portanto, tem um núcleo, e esse núcleo ele é, até certo ponto, indiscutível.
ou seja, até certo ponto existe um consenso sobre o significado das palavras em seu núcleo. E, por outro lado, existem áreas fronteiriças, ou seja, áreas cinzentas em que você não sabe dizer exatamente se aquele conceito se adequa ou não ao núcleo. Então, só para trazer um exemplo para vocês aqui, um exemplo trazido da filosofia, um exemplo muito comum, é o conceito de careca. Quando é que eu posso dizer que uma pessoa é careca ou não? Então, Hart diria que uma pessoa é careca. Nós temos, para responder essa pergunta, nós temos que identificar o núcleo conceitual do conceito de careca. E o núcleo conceitual desse conceito seria, obviamente, uma pessoa que não possui cabelo não possui mais cabelo. Então, uma pessoa que não possui nenhum cabelo, nenhum fio de cabelo, melhor dizendo, seria claramente uma pessoa careca. Uma pessoa que possui 5 fios de cabelo, também a gente pode considerar que é uma pessoa careca. Uma pessoa que possui 10 fios de cabelo, também é uma pessoa careca. Porém, eu pergunto, uma pessoa que possui cabelo, mas possui entradas fortes, ou seja, partes da cabeça que não tem cabelo, essa pessoa, você ficaria em dúvida em dizer se essa pessoa é careca ou não. Então, existe, portanto, um núcleo conceitual do conceito de careca e zonas fronteiriças do conceito de careca. Hart vai utilizar essa metodologia conceitual para definir o que é o direito. No primeiro capítulo do conceito de direito, ele vai utilizar essa mesma metodologia. Então, vamos lá. Hart vai se perguntar qual é o núcleo conceitual do termo direito. Qual é o núcleo conceitual do termo direito? E a primeira resposta que ele vai dar é dizer, olha, as pessoas identificam o direito como normas proibindo e permitindo certos tipos de comportamento sob pena de sanção. Então, o direito, ele claramente está vinculado com certas normas que proíbem ou permitem certos tipos de comportamento. Isso faz parte do núcleo do conceito de direito. Em segundo lugar, direito também tem a ver com normas que obrigam certas pessoas a compensarem outras em caso de dano causados a elas. Então, claramente, para Hart, o direito tem relação também com indenização, né? Você tem que compensar outras pessoas em caso de dano. Terceiro, direito também tem a ver com normas de sucessão, ou seja, normas que vão dizer, por exemplo, quais são o que deve ser feito no caso de testamento, de contratos, de negócios jurídicos, né? Por exemplo. Então, Hart vai dizer que o direito também tem a ver com certos negócios jurídicos, com contratos que nós firmamos e que criam obrigações. Isso claramente tem a ver com o direito também. Quarto, o direito também tem a ver com tribunais que decidem quem está certo em certos casos conflituosos. Então, o direito sempre tem a ver também com uma autoridade que vai definir quem tem razão em uma certa contenda judicial ou social. E quinto, o direito também sempre tem a ver com um órgão que vai definir quais são as leis que valem naquele território. Então, e esse órgão pode também excluir certas leis do ordenamento jurídico. Então, Hart vai dizer que o direito também sempre tem a ver com um órgão legislativo que vai definir quais são as leis válidas e quais são as leis inválidas. Essas 5, digamos, opiniões do senso comum, para Hart, são centrais para que você compreenda o direito. Elas fazem parte do que nós podemos dizer que é o núcleo do conceito de direito. E onde está a zona fronteiriça do conceito de direito? Hart vai dizer que a zona fronteiriça do conceito de direito está, por exemplo, quando a gente fala de direito internacional. Por que direito internacional é uma zona fronteiriça? Porque no direito internacional você não tem uma autoridade estatal centralizada que vai definir quais são as regras que valem, quais são as regras que não valem. Você não tem no direito internacional o poder coercitivo do Estado, obrigando os Estados a cumprirem certas obrigações. Então, essa é uma zona fronteiriça por esse motivo. Segundo, você também tem uma zona fronteiriça no caso dos direitos humanos, porque os direitos humanos são considerados direitos universais. Então, a gente tem uma certa relação com a moralidade. Será que o direito humano é um direito jurídico? Terceiro, você teria uma zona fronteiriça também no caso dos costumes, né? Os costumes, eles formam uma zona fronteiriça, porque é difícil dizer se um costume gera um direito jurídico, uma obrigação jurídica ou não, já que você não tem um poder centralizado dizendo, como legislativo, dizendo que um certo costume
é válido ou não. Costumes, eles são frutos de práticas sociais. Então, portanto, você teria uma zona fronteiriça também, no caso dos costumes. Compreendida essa metodologia do Hart, ou seja, essa metodologia que revolucionou a teoria do direito, porque ela, repito, trata o direito de baixo para cima, e Hart vai privilegiar essa ideia de buscar o núcleo do conceito e depois as zonas fronteiriças dos conceitos, refutando toda a tradição da teoria clássica que buscava definir o direito a partir de um conceito abstrato de justiça. Considerando tudo isso que eu disse durante a aula, nós podemos concluir com os seguintes pensamentos sobre a metodologia utilizada por Hart para responder a pergunta: o que é o direito? Primeiro, Hart acredita que o direito é, sobretudo, um fenômeno linguístico e que a teoria do direito objetiva esclarecer os pontos obscuros da prática linguística dos direitos. Então, o direito é um fenômeno linguístico e que a teoria do direito tem por objetivo esclarecer, clarificar o campo do uso dos conceitos, fazendo com que você tenha mais clareza e segurança no uso dos conceitos jurídicos. Essa é a primeira característica da metodologia hartiana, o princípio da clarificação conceitual, que é um princípio que vem da filosofia de Wittgenstein, como eu já falei no início da aula. Segundo, princípio da análise conceitual, ou seja, o direito, a teoria do direito vai se valer de certos instrumentos linguísticos, ou seja, de uma teoria da definição para conseguir identificar o que é o direito. Então, a teoria do direito ela vai se basear em certos instrumentos linguísticos, como aquele que eu falei, da diferenciação entre núcleo essencial e zonas fronteiriças, para definir o que é o direito. Em segundo lugar, a teoria do direito também vai se valer do ponto de vista hermenêutico, que é o ponto de vista daquele que está dentro da prática do direito. Nós vamos conversar sobre isso nas aulas a seguir. Esse também é um ponto importante da metodologia do Hart. Terceiro ponto importante relacionado com a análise conceitual é o antirreducionismo. Hart acredita que nós não podemos reduzir a complexidade do direito em um único conceito ou uma única dimensão. Hart acredita que o mais importante na teoria do direito é você se manter aberto para a complexidade do direito. O direito possui diversas dimensões, e nós não podemos reduzir o direito a uma dimensão, por exemplo, a dimensão da justiça. Isso é um equívoco metodológico para Hart. Então, essa seria a ideia de análise conceitual. Além da análise conceitual, você tem uma terceira dimensão da metodologia ou da filosofia de Hart, que seria a primazia da prática. O direito ele é uma prática social e a teoria do direito tem no objeto essa prática. Então, ao invés da teoria do direito passar o tempo todo discutindo a opinião de outros juristas, a opinião de outros teóricos, o mais importante para Hart é que você tenha consciência que a teoria do direito lida com a prática e não com a opinião de algumas pessoas ou de alguns livros. Então, é importante que o teórico do direito tenha uma observação sobre a prática e que ele analise essa prática como o cientista político vai analisar a política, o fenômeno político. O teórico do direito analisa o fenômeno jurídico. Quarto, anti-essencialismo. A teoria do direito não deve ser caracterizada como uma busca pela essência ou natureza do direito no sentido metafísico. Então, a teoria do direito ela não busca uma natureza metafísica do direito. Na verdade, a teoria do direito ela não possui essa pretensão de ser uma teoria essencialista nos moldes propostos por Hart. É um erro para Hart você buscar uma essência metafísica eterna do direito. Isso não existe, porque o direito é uma prática social, ele é uma prática linguística que depende da compreensão das ações humanas. E, por fim, há um princípio da modéstia. Hart acredita que a teoria do direito deve ser modesta, no sentido de não buscar definições exageradas ou absolutas sobre o direito. É mais importante para a teoria do direito, por exemplo, compreender como uma norma jurídica atua no contexto da coerção, por exemplo, do que buscar teorias
absolutas e abstratas e exageradas sobre a função do direito com relação à justiça, à moral, de maneira absoluta. O direito não tem, a teoria do direito não deveria ter esse tipo de abordagem. A teoria do direito deveria ser muito mais modesta no sentido de tentar compreender o direito como uma prática social que tem diversas dimensões e que é impossível você apreender todas essas dimensões de maneira absoluta de uma vez por todas. Então, a modéstia é um ponto essencial da teoria do direito de Hart. Eu finalizo com uma frase de Hart, tirada do texto que eu já citei, O Céu de Conceitos de Ehring e a Moderna Teoria Analítica do Direito, em que ele vai sintetizar o erro fundamental da teoria do direito, né, consiste na crença de que os conceitos jurídicos sejam fixos ou fechados, no sentido de que é possível defini-los exaustivamente em termos de um conjunto de condições necessárias e suficientes, de modo que para qualquer caso real ou imaginário é possível dizer com certeza se ele se insere ou não no escopo do conceito. Essa é a citação que eu finalizo, portanto, a aula. Obrigado pela atenção e essas são as referências básicas que eu utilizei nessa aula, além das referências secundárias que eu coloquei no plano de ensino. Muito obrigado pela atenção.